Eu estava escondida na cozinha, fingindo estar profundamente fascinada por uma bandeja de torta de pêssego levemente queimada, quando a voz da minha irmã cortou o ar como sempre fazia, alta, presunçosa e direcionada diretamente a mim. Elisa, você ainda está fazendo esse negócio de governo? Ela perguntou, como se eu tivesse passado a última década preenchendo formulários do DMV em um porão. Não me virei. Sandra sabia exatamente o que eu fazia da vida, ou melhor, não sabia, e era esse o objetivo. Isso lhe dava mais espaço para adivinhar, exagerar e zombar com total liberdade criativa. Mamãe interrompeu da sala de jantar com sua fala de sempre. Mas é bom que ela tenha algo estável. Cargos governamentais têm benefícios. Do jeito que ela disse, você pensaria que eu trabalhava nos Correios e tinha acabado de completar 25 anos. Usei o mesmo uniforme em 3 administrações. Já voei em pistas de pouso que tecnicamente não existiam. Mas, nesta reunião, eu era apenas a única que trazia refrigerante comprado na loja e nunca postava fotos de bebê no Facebook. Nesta casa, eu não era a Major Elisa Whittaker, do Comando de Logística do Exército dos Estados Unidos. Eu era Liz, a quieta que não se acomodava. Jeremy, nosso primo, estava descrevendo sua segunda experiência no Airbnb quando percebi que não havia pestanejado por pelo menos 1 minuto. Ele usava palavras como renda passiva, alavancagem de marca e fluxo de caixa, como se tivesse inventado o capitalismo. Todos estavam atentos a cada palavra. Eu fiquei parado ao lado de uma panela elétrica cheia de queijo questionável, me perguntando quantos minutos de acenos educados se qualificavam como dever familiar. Dei um passo para trás em direção ao corredor, na esperança de sair para respirar um pouco de ar, ou talvez pelo resto da minha vida. Então senti a vibração, um zumbido, depois 2. Meu telefone acendeu com uma linha de código que eu não tinha visto fora de um ambiente de comunicação seguro, F1 redirecionado. Comando terrestre temporário autorizado. Ativação do perímetro local necessária. Pisquei 2 vezes e toquei na tela novamente para ter certeza. Não desapareceu. O Força Aerion tinha sido desviado. O avião do presidente, perto daqui. Eu nem deveria estar trabalhando hoje, estava de licença. Era para ser salada de batata e contato visual constrangedor, não protocolo de segurança nacional. Afastei-me do balcão da cozinha, deixando a colher na minha mão bater ruidosamente na cerâmica. Meu coração ainda estava calmo, mas minha mente disparava. Ashford, Nebraska, não ficava nem perto de uma pista de emergência primária, a menos que algo estivesse muito errado. Cheguei à varanda da frente e liguei para minha linha segura. A conexão não demorou mais de 1 segundo. Aqui é o Major Whittaker. Confirme o desvio de F1 e o comando do perímetro local. A voz do outro lado respondeu com 3 palavras: comando confirmado, Major. Foi aí que me dei conta. Eles me escolheram porque eu era o mais próximo. Agora eu era o responsável por coordenar a segurança temporária do perímetro da aeronave mais protegida do mundo. Enquanto minha irmã ainda achava que eu atendia ligações do Censo Federal, voltei bem a tempo de ouvir Sandra dizer: sinceramente, acho que, se você ainda usa botas de combate depois dos 30, talvez seja hora de repensar suas escolhas. Não me lembro de ter me sentado. Só me lembro de olhar ao redor da mesa, as pessoas que eu conhecia a vida toda e que nunca me conheceram de verdade. Ninguém me perguntou o que eu fazia em Cabu. Nenhuma vez se importaram com o motivo de eu ser enviado para o exterior a cada 2 anos. Simplesmente presumiram que eu não tinha uma vida de verdade. Com licença, eu disse, me levantando. Aonde você vai? Perguntou minha mãe, mais preocupada com a salada de batata do que com o meu tom de voz. Para fazer o meu trabalho, eu disse, e saí pela porta da frente. No gramado, comecei a ligar para a patrulha estadual, solicitando os protocolos de bloqueio do aeródromo em Lincoln Regional. Eles precisariam proteger o espaço aéreo, redirecionar o tráfego aéreo civil e coordenar com o serviço secreto. O presidente não estava pousando por diversão, era um protocolo de emergência, e eu não tinha tempo para explicar geopolítica para um bando de pessoas que achavam que o Twitter era uma fonte de notícias. De volta para dentro,
pude ver Sandra me observando pela janela da cozinha. Ela segurava a taça de vinho como se estivesse prestes a dizer algo inteligente. Não lhe dei chance. Virei o rosto e me concentrei no rádio, esperando o próximo código de confirmação do comando. A questão é que eu não precisava que eles entendessem. Eu nem precisava que eles aprovassem. Eu só precisava de 20 minutos ininterruptos para manter um avião no ar por tempo suficiente para pousar em segurança e garantir que ninguém em terra estragasse tudo por estar ocupado demais transmitindo sua salada de batata ao vivo. O que eles não perceberam foi que eu não estava apenas trabalhando em um emprego público. Eu estava prestes a coordenar uma resposta nacional de emergência do meio do quintal da minha família. Puxei meu cabelo para um coque apertado com a memória muscular de anos, sem precisar de espelho. No momento em que meus dedos prenderam o último grampo no lugar, eu senti aquela mudança sutil dentro de mim, aquela que sempre acontecia quando era hora de parar de ser Elisa, a filha ou irmã, e voltar a ser o Major Whittaker. Eu me movia pela casa sem parar, as botas batendo no piso de madeira como um metrônomo. Sandra me chamou uma vez, alguma piada irreverente sobre eu estar brincando de me fantasiar de novo, mas eu já estava saindo pela porta dos fundos. Um helicóptero da Guarda Nacional estava a menos de 15 minutos de distância. Eles precisariam de coordenação imediata em terra. Peguei meu tablet de campanha no porta-luvas da minha caminhonete, como se nunca parasse de carregá-lo, mesmo fora de serviço. Engraçado como as mesmas pessoas que reviravam os olhos para o meu emprego no governo mudavam completamente sua visão de mundo se tivessem visto pelo menos metade do que aquele trabalho envolvia. Não que eu pudesse dizer a elas, havia acordos de confidencialidade mais grossos do que qualquer álbum de fotos naquela casa. Eles não sabiam das 2 semanas que passei em aldeia durante um blackout logístico, ou de como coordenei uma evacuação médica em toda a base enquanto tempestades de areia impediam o pouso de aeronaves, ou da noite em que sofri um ferimento leve causado por estilhaços e voltei ao serviço na manhã seguinte porque ninguém mais no local tinha autorização de acesso total. Nunca perguntaram, por quê? Se você não falar sobre o assunto, as pessoas presumem que nunca aconteceu. Eu tinha 22 anos quando me formei no ROTC. O exército não foi uma decisão de último recurso. Eu escolhi a estrutura, o caos, a clareza de propósito, escolhi o estilo de vida que incomodava a maioria das pessoas porque não se encaixava numa caixinha de mídia social. Enquanto Sandra media a vida dela em curtidas e seguidores, eu media a minha em unidades movidas, equipes mobilizadas, vidas protegidas. Quando ela deu sua festa de noivado, eu supervisionava a transferência de equipamentos para uma operação de resposta a uma enchente em Porto Rico. Quando ela teve seu primeiro filho, eu coordenava um exercício logístico conjunto multinacional no leste europeu. Cada momento que a fazia se sentir mais pé no chão só me tornava mais invisível. No início, pensei que a distância ajudaria, que ficar em silêncio sobre os detalhes protegeria minha carreira e preservaria a paz em casa. Mas a paz era apenas silêncio, e o silêncio me transformou em um acessório, uma piada, a garota da carreira sem anel, aquela que viaja muito mas nunca diz o porquê. A cozinha estava cheia de risadas quando voltei para o dia de ação de graças, 3 anos atrás, ainda com um leve cheiro de combustível de jato do C-130 em que pousei 6 horas antes. Ninguém percebeu. Sandra trouxera molho de cranberry caseiro em um pote de vidro com um rótulo de quadro negro, e todos estavam ocupados demais elogiando sua letra. Certa vez, ajudei a redirecionar um comboio inteiro após uma ameaça de IED, mas, claro, vamos falar sobre as escolhas de fonte. Lembro-me de um momento no Afeganistão, sentado no chão de uma barraca de armazenamento, comendo uma refeição aquecida ao lado de um cabo que havia perdido 3 dedos do pé. Ele não reclamou uma única vez, apenas continuou falando sobre a falta que sentia das costelas de churrasco da mãe. Aquela noite ficou marcada na minha memória, não pelo que aconteceu, mas por ser tão silenciosa, tão real. Nunca levei essa história para casa. Não se encaixaria entre uma caçarola de vagem e uma noite de bingo em família. De volta ao presente, conectei-me ao comunicador do xerife local. O sujeito parecia não tomar um café há 2 dias e estava no meio de uma espiral de pânico. Dei-lhe coordenadas, cronogramas e planos de contingência como se estivesse pedindo o almoço. Sua respiração se acalmou no meio do caminho.
Precisa de reforços? Perguntou ele. Já a caminho, respondi. Eu tinha 5 minutos antes do helicóptero pousar. Fiquei parada na beira do quintal, observando as crianças arremessarem uma bola de futebol perigosamente perto da área de aterrissagem enquanto a tia Mara servia chá doce de uma jarra de plástico, como se não fossemos transformar este lugar em uma zona restrita. Você já percebeu que sua vida é feita de universos paralelos que nunca se tocam? Dentro de casa, eu era a irmã solteirona que trazia uma torta congelada. Lá fora, eu era a oficial militar de mais alta patente em um raio de 8 quilômetros e temporariamente responsável por uma operação de segurança presidencial. Nada mal para alguém que aparentemente desperdiçou a vida de uniforme. Minhas botas rangiam no cascalho enquanto eu me aproximava da beira do gramado, onde o drone de vigilância acabará de detectar movimento perto do perímetro. Provavelmente era um caminhante perdido ou um vizinho intrometido. Provavelmente. De qualquer forma, era meu trabalho garantir que ninguém chegasse muito perto. Fiz sinal para o assistente do xerife antes que ele pudesse entrar no meio do pátio com seu blusão manchado de café e sem a mínima ideia do que significava a restrição temporária do espaço aéreo. Ele olhou ao redor como se esperasse que outra pessoa estivesse no comando. Quando percebeu que era eu, suas sobrancelhas tentaram se erguer. Você é o... Ele começou. Major Whittaker, respondi, sem me dar ao trabalho de sorrir. Vamos andando. Preciso de olhos nas cercas leste e sul. O acesso civil termina agora. Ele assentiu, meio confuso, meio intimidado, e se afastou para executar qualquer que fosse sua versão daquela ordem. Não tive tempo de explicar que aquilo não era um exercício, nem um treinamento, era real, e eu era quem mantinha o perímetro unido com fita adesiva e autoridade de campo. Voltei para casa, passando por cadeiras dobráveis e um jogo de cornhole. Sandra estava arrumando sua salada de frutas de 3 camadas como se estivesse apresentando um especial do Food Network. Ela me olhou. Ainda brincando de soldado, né? Não parei. Talvez seja melhor manter as crianças dentro de casa. Ela zombou. Ora, você vai pular de paraquedas no gramado? Girei nos calcanhares. Sandra, você se lembra qual é o protocolo do serviço secreto quando Força Aérea precisa fazer um pouso de emergência perto de civis? Ela fez uma pausa, apenas o tempo suficiente para perder o sorriso irônico. Você está falando sério? Não respondi. Não precisava. Lá dentro, a família estava reunida em volta da mesa como se nada tivesse mudado lá fora. Jeremy ainda monologava sobre seu terceiro imóvel para alugar, desta vez em Scottsdale. Mamãe ria de alguma piada sem graça sobre o estatuto da Associação de Moradores, enquanto meu tio Wal limpava os copos com a ponta de um guardanapo de pano. Jantar em 10 minutos, alguém gritou, como se o jantar fosse a questão mais urgente em questão. Entrei na sala e peguei meu dispositivo de comunicação. Precisava de confirmação sobre o status do aeródromo. O Lincoln Regional ainda era o melhor candidato, a menos que o clima obrigasse a um novo redirecionamento. Enquanto esperava, notei a tia Beth me observando do corredor, segurando um prato de ovos recheados. Você está bem, querida? Perguntou ela. Você parece tensa. Estou coordenando uma resposta de emergência, respondi secamente. Ela sorriu como se eu tivesse acabado de lhe contar que estava planejando uma venda de bolos. Que bom! É bom se manter ocupada. Assenti, cansado demais para me ofender. As pessoas só entendiam o mundo em que viviam. Este não tinha espaço para coordenação secreta e canais criptografados. Minha comunicação funcionou, F1 a caminho. Previsão de chegada, 40 minutos. Lincoln Regional confirmado. Serviço secreto solicita coordenação no local no perímetro de pouso. Você tem celular? Afirmativo, eu disse. A segurança em terra já está em andamento. Desliguei. 40 minutos, era todo o tempo que eu tinha para transformar uma reunião no quintal em uma zona civil protegida. Olhei ao redor e não vi nada além de mesas dobráveis,
utensílios de plástico e pessoas que ainda achavam que emprego público significava multas de estacionamento e clipes de papel pessoal, gritei. Cabeças se viraram. Alguns garfos pararam no ar. Preciso pedir a todos que entrem e permaneçam lá até segunda ordem. Jeremy riu. O que está acontecendo, Liz? Alguém roubou sua prancheta? Isso não é brincadeira, eu disse. Tá bom, chefe, ele murmurou. Relaxa. Sandra se levantou. Elisa, falando sério, você está tendo um colapso ou algo assim? Não, eu disse, mais alto agora. Esta é uma operação federal. Você está em uma zona de controle ativa. Preciso de todos dentro de casa agora. Um momento de silêncio, seguido de murmúrios. Alguém riu baixinho. Outra pessoa perguntou se eu estava bêbada. Tirei minha identidade militar do bolso de trás e a levantei. Major Elisa Whittaker, Exército dos Estados Unidos. Estou temporariamente designada para o comando do perímetro devido a um redirecionamento emergencial do Força Aérea 1. Se você ficar do lado de fora, estará colocando a si mesma e ao presidente em risco. Então, a menos que queira que o serviço secreto lhe explique isso sob a mira de uma arma, sugiro que se mude. A sala ficou em silêncio. Tio Wall foi o primeiro a se mexer. Levantou-se, ajustou o cinto e caminhou arrastando os pés em direção ao corredor como se tivesse visto um fantasma. Uma a uma, as cadeiras foram arrastadas para trás, os olhares desviados. Sandra não se mexeu. Você não está falando sério, disse ela. Eu a encarei. Se isso for algum tipo de coisa, ela acenou com a mão, você já deixou claro o seu ponto, ok? Você é muito oficial. Nós entendemos. Não estou aqui para provar nada a você, eu disse. Eu falei sério. Eu não precisava de aplausos. Eu precisava controlar o espaço. Nesse momento, um zumbido baixo percorreu o ar, fraco, mas inconfundível, o som das pás do rotor se aproximando. O primeiro helicóptero de transporte da Guarda Nacional se aproximava. A expressão de Sandra mudou ligeiramente, dúvida, depois algo que quase se assemelhava a medo. Entrem, repeti, voltando minha atenção para a área de pouso. Não era mais um jantar. Era uma situação tática. O helicóptero levantou um redemoinho de poeira e guardanapos de papel, fazendo metade dos enfeites do quintal voarem como se tivessem sido presos por uma armadilha. O penteado do tio Wall não resistiu ao vento, e a tia Mara deixou cair toda a bandeja de mini cheesecaques tentando cobrir os olhos. Ninguém na família se movia tão rápido havia anos. Fiquei parada perto das cercas vivas, com o braço erguido para sinalizar a aproximação. O helicóptero inclinou-se, desceu mais e pousou com um baque forte. Assim que as lâminas começaram a desacelerar, 2 guardas saltaram, com as botas batendo com força no chão. Major Whittaker, gritou um deles. Aqui, gritei de volta. Qual é a sua missão? Fechadura perimetral. Protegendo as rotas de acesso externas conforme diretiva do DHS. Preciso de confirmação dos limites de acesso. Apontei. A linha leste termina no cemitério da igreja. A linha da cerca sul passa por trás da torre de água. Mantenham as comunicações criptografadas e permaneçam móveis. Eles assentiram sem hesitar e se moveram rapidamente, profissionais, pessoas que não questionavam meu título nem riam quando eu dava ordens. Observei-os desaparecer atrás da garagem enquanto outro veículo entrava, um Suburban preto sem placa, com placas de Washington e paciência zero. Pelo canto do olho, vi Sandra espiando pela janela da frente, boquiaberta como se estivesse assistindo à gravação ao vivo de algum thriller político. Ótimo! Que ela assistisse. A porta do passageiro do Suburban se abriu e um homem de terno escuro saiu, com o fone de ouvido bem encaixado, os olhos esquadrinhando como um radar. Ele era do serviço secreto, não do tipo que sorri para a imprensa. Major Whittaker perguntou. Sim. O senhor está assumindo o comando temporário do Hélice Bravo? Confirmado. Terreno liberado. Perímetro sendo selado agora.
Previsão de chegada do helicóptero? 35 minutos. Depende das condições climáticas. Redirecionamento secundário ainda aguardando. O presidente dos Estados Unidos permanecerá no ar a menos que a estabilidade seja confirmada. Entendido. Ele me entregou um tablet seguro com o feed de posicionamento ao vivo do Força Aérea 1 e do tráfego ao redor. Não perdeu tempo explicando mais nada, nem precisava. Olhei para cima e vi Jeremy na varanda agora, com o celular na mão, provavelmente tentando fazer uma transmissão ao vivo ou postar algo antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Fui até lá e peguei o celular da mão dele. Ei, ele gritou. Que diabos? Você está interferindo em uma operação federal ativa, eu disse, rolando a tela para confirmar que estava ao vivo. Estava mesmo. Encerrei o feed e empurrei o celular de volta. Se você ao menos abrir o TikTok, vou mandar alguém te colocar no banco de trás daquele Suburban até a gente levantar as rodas. Você está brincando. O agente parado atrás de mim lançou a Jeremy um olhar que dizia que eu não estava. Jeremy empalideceu e voltou para dentro de casa. Atravessei a sala novamente, procurando por pontos fracos, janelas abertas, portas laterais desprotegidas. Quanto mais eu olhava, mais percebia o quão porosa aquela propriedade era. Casas de infância não são projetadas para a segurança nacional. Mãe, chamei. Ela estava parada perto da ilha da cozinha com um prato de barras de nozes pecan. Fechem todas as janelas e tranquem a entrada lateral. Quem não estiver diretamente envolvido com a operação fique fora do caminho. Ela piscou. Você realmente quis dizer isso? Sim, mãe, eu quis. Ela hesitou e então começou a se mover, lenta, mas cooperativa. Eu não esperava aplausos. Eu só precisava da casa segura. Um momento depois, meu comunicador tocou novamente, comando. Atividade de tráfego leve detectada. Aproximação noroeste. Confirme visualmente, se possível. Saí e peguei a imagem da câmera local do drone de segurança que circulava acima. Um único caminhão, muito perto da linha externa, diminuiu a velocidade e entrou no mato. Poderia ter sido um motorista perdido, ou poderia ter sido pior. Comuniquei pelo rádio, solicitei um sobrevoo mais próximo e marquei o local no mapa. Foi então que Sandra finalmente saiu de novo, de braços cruzados. Então, isso é real? Perguntou ela. Nem me virei para olhar. Tem sido real nos últimos 12 anos. Você só não estava prestando atenção. Ela não respondeu, apenas ficou parada ali, como se não tivesse certeza se pedia desculpas ou se redobrava a aposta. O motor do Suburban ainda estava em marcha lenta. Um segundo helicóptero de guarda agora era visível à distância, aproximando-se rapidamente. Meu fone de ouvido instalou novamente com atualizações, espaço aéreo restrito confirmado. Bloqueio de comunicações civis iniciado em um raio de 3 milhas. Presidente dos Estados Unidos mantém altitude até autorização confirmada. Isalei. Todos os sistemas estavam em movimento, e eu era agora a única coisa entre um pouso seguro e o caos absoluto. Ao longe, ouvi outro garfo cair contra um prato dentro de casa, provavelmente alguém ainda tentando terminar a sobremesa. Voltei para a varanda enquanto o segundo helicóptero rugia no alto. A vibração dos rotores sacudiu as calhas de alumínio, fazendo-as tilintar como se alguém tivesse jogado uma lata de lixo de metal do telhado. Metade da família se escondeu instintivamente atrás dos móveis do pátio, a outra metade ficou paralisada, como se seus cérebros não tivessem aceitado completamente que aquilo não era um exercício. No meu fone de ouvido, o comando estava enviando atualizações em rajadas curtas, bloqueio de solo iniciado. Camadas de segurança verdes. Confirmando transferência de posição do serviço secreto em 3 minutos. Você está autorizado a exercer autoridade tática no local. Eu reconheci, meus dedos já se movendo pelo tablet, atualizando zonas e avisando minha equipe de periféricos. Mas de todas as coisas que eu esperava naquele momento, talvez até uma violação de perímetro improvisada, o que eu não esperava era o som de Sandra rindo alto, como se alguém tivesse acabado de lhe contar a melhor piada dos últimos anos.
Ela estava parada perto do canteiro, de braços cruzados, celular na mão, dominando a cena como se estivesse em um confessionário de reality show. Ok, pessoal, escutem só, disse ela, ligando a câmera no modo selfie. Aparentemente, minha irmãzinha está encarregada de proteger o presidente aqui mesmo no nosso quintal, como se estivesse em alguma fanfic do Jason Bourne. Alguém fora da tela riu, meu primo Lee, provavelmente. Dei um passo em sua direção, com os olhos fixos. Abaixe o telefone, Sandra. Ela deu um sorriso irônico. Relaxa. Só estou atualizando as pessoas. Você é sempre tão reservada. Já passou da hora da família saber o que você estava realmente fazendo. Você está transmitindo ao vivo uma operação de segurança restrita, eu disse, com a voz monótona, firme, a cerca de 2 segundos de explodir. Desliga agora. Ela revirou os olhos. Meu Deus, Elisa, não seja tão dramática. Não é como se alguém se importasse com esta cidade sonolenta. Ninguém está olhando. Errado, disse uma voz atrás dela. O agente do serviço secreto se aproximou, de braços cruzados, o olhar fixo nela como se ela estivesse segurando uma granada em vez de um telefone. Essa transmissão é feita com a geolocalização ativada, e você acabou de transformar toda essa operação em um alvo. Parabéns. Sandra piscou. Ele se virou para mim. Precisamos desse telefone agora. Assenti. Dê a ele. Você está falando sério, ela sibilou. Você está do lado de um cara de óculos escuros em vez da sua própria família? Não, eu disse, me aproximando. Estou do lado da nação que jurei proteger. O agente pegou o telefone da mão dela sem perguntar novamente. Ela não resistiu, mas seu rosto dizia tudo, indignação, vergonha e profunda confusão por nada daquilo estar indo do jeito que ela queria. Voltei-me para o meu dispositivo. O drone havia sinalizado um veículo secundário se aproximando da borda externa do espaço aéreo, placa civil, sem sinal de IFF, ainda não era uma ameaça, mas definitivamente estava na lista de observação. Retransmiti os dados para o comando, recalibrei a zona de reserva e solicitei uma interceptação da patrulha local. Tudo estava se ajeitando rapidamente. De volta à janela da cozinha, vislumbrei minha mãe espiando pelas cortinas, como se estivéssemos organizando um churrasco na vizinhança em vez de lidar com um risco de segurança aérea. Ela segurava um pano de prato como se pudesse, de alguma forma, protegê-la de fogo balístico. Eu quase podia ouvir seus pensamentos no que minha filha se meteu, mas ela ainda não estava fazendo a pergunta certa. A verdadeira era, o que eu estava escondendo todos esses anos, desde o segundo em que entrei para o exército, compartimentei tudo, não porque quisesse mentir, mas porque a verdade nunca era bem-vinda naquela mesa. Meu trabalho era sério demais, intenso demais, estranho demais para o mundo que minha família conhecia. Então, parei de explicar. Deixei que acreditassem que eu estava apenas na logística, deixei que presumissem que eu morava em hotéis, comendo sanduíches tristes de aeroporto e enviando planilhas por e-mail, deixei que pensassem que o uniforme era apenas um hábito que eu não conseguia superar. Porque tentar preencher essa lacuna significava lidar com o mesmo tom que Sandra usava agora, o sorriso sarcástico, os comentários passivo-agressivos, as piadas que não eram realmente piadas. Olhei para ela novamente. Ela havia caminhado de volta para casa, os braços ainda cruzados, o passo firme, mas não estava mais rindo. O agente do serviço secreto me puxou de lado. Senhora, o comando confirma, em 25 minutos, o Força Aérea 1 começará a descida. O presidente da Suprema Corte está informado. Sua designação permanece. Assumiremos toda a segurança da comitiva após o pouso, mas a autorização do lado ar é sua até a transferência. Entendido, eu disse. Ele me entregou um pacote de atualização final, assentiu e voltou para o Suburban. Abri a porta da frente da casa novamente. Lá dentro, a conversa havia ficado estranhamente silenciosa. Todos estavam sentados, sem mais piadas, sem mais alarde sobre negócios, apenas o tipo de silêncio que diz que algo está errado, mas ninguém sabe o que dizer. Caminhei até o centro da sala.
Todos fiquem dentro de casa a partir de agora, eu disse. Sem celulares, sem luzes externas, sem ficar perto de janelas. Esta casa agora está sob protocolo federal temporário. Vocês estarão seguros, mas somente se seguirem as instruções. Ah, sussurrou tia Beth por fim, é sobre o presidente? Não respondi. Não precisava. Atrás de mim, o zumbido dos motores se aproximando começou a aumentar novamente, desta vez mais baixo, mais pesado. Pisei na varanda mais uma vez, verificando a velocidade do vento, transmitindo relatórios de altitude pelo rádio, observando o perímetro se fechar como um cirurgião em meio a uma operação, sem erros, sem brechas. A pessoa mais poderosa do mundo estava prestes a pousar a uma curta distância do meu balanço de infância, e a única coisa entre uma chegada segura e um pesadelo era a garota a quem ninguém nunca dava ouvidos. Ajustei meu fone de ouvido e desci os degraus da varanda enquanto um terceiro helicóptero sobrevoava a área, transportando o pessoal avançado e uma equipe de reconhecimento aéreo. O estrondo das hélices sacudiu as janelas e, de dentro da casa, vi o tio Wall se encolher como se o teto fosse desabar. Não desabou, mas algo mais desabou, respeito, ou pelo menos o começo dele. Porque quando me virei para a beira do gramado, eu não estava mais sozinho. Mais 2 veículos pretos haviam parado, seguidos por um terceiro, com placa de transporte militar, acesso somente autorizado. Deles saíram 3 oficiais uniformizados, uniformes de combate completos, rádios presos ao peito. Um deles me avistou imediatamente. Aproximou-se rapidamente, aprumou-se e, sem hesitar, fez a saudação. Major Whittaker, disse ele em alto e bom som. Retribuí a saudação. Sargento Mor Miller, apresente-se. Integridade do perímetro confirmada. Acesso civil bloqueado. Vigilância por drones ativa. A equipe Alpha está posicionada a nordeste. A equipe Bravo em prontidão para extração. Unidades terrestres do campo de pouso se preparando para redirecionamento caso o redirecionamento do presidente dos Estados Unidos seja ativado. Minha irmã estava parada na varanda da frente e ouviu cada palavra. Sua boca se abriu ligeiramente, como se estivesse observando um estranho andando na minha pele. O sargento continuou. Além disso, senhora, o comando autorizou a senhora a iniciar o bloqueio visual completo. As ordens são suas. Assenti. Iniciar e liberar 6 metros ao redor de todas as janelas. Sem violações de visibilidade. Sim, senhora. Ele se virou e repassou para sua equipe. De volta à varanda, Sandra desceu lentamente. Sua voz ficou subitamente mais baixa. Elisa, o que exatamente está acontecendo agora? Não olhei para ela. Não precisava. Dentro das minhas comunicações, o comando falou novamente, presidente da Câmara confirmando o protocolo de descida. Previsão de chegada, 18 minutos. Confirme que você ainda mantém o comando local. Digitei. Afirmativo. Liderança tática total. Preparados para o pouso. Os 3 policiais se dispersaram para suas zonas, desaparecendo como um relógio nos limites da nossa propriedade. Era estranho ver minha casa de infância se transformar em um posto de comando militar. O balanço agora estava dentro de uma zona restrita. O canteiro tinha um drone com sensor pairando a quase 2 metros de altura. Mas nada disso parecia fora do lugar, não para mim, porque aquilo não estava fora do lugar. Era quem eu tinha sido o tempo todo. Sandra deu mais um passo. Você é que está no comando mesmo. Virei-me para ela, com a expressão impassível. É isso que eu venho tentando te dizer há anos. Ela piscou. Continuei andando, verificando a unidade de comando móvel, confirmando os horários e a sincronização do perímetro. Ao passar pela frente da casa, avistei Jeremy espiando por trás de uma cortina. Seu rosto não tinha a presunção de sempre. Parecia um cara que tinha acabado de perceber que a piada não era comigo, era com ele. Liguei para Miller novamente. Confirme a prontidão do perímetro externo para a chegada da Eagle. Perímetro verde. Unidades principais a postos.
Voltei para dentro de casa, para a sala de estar, onde todos estavam reunidos. Ninguém mais falava. A mesma família que antes zombava do meu cargo agora estava sentada como se estivesse esperando um discurso nacional. A prima ali estava descalça e o segurava como se fossem animais de apoio emocional. A mãe tinha as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Falei alto o suficiente para que todos ouvissem. O presidente dos Estados Unidos está prestes a pousar a 5 quilômetros desta casa. Sou oficial militar ativo de mais alta patente no local. Este local agora faz parte de uma operação de segurança federal em andamento. Não tenho tempo para explicar o que isso significa, mas preciso de silêncio absoluto e da sua total cooperação. Ah, tia Mara ergueu a mão trêmula. Precisamos fazer alguma coisa? Sim. Fiquem parados. Fiquem quietos. Fiquem fora do caminho. De fora, vinha o estrondo baixo e em camadas da formação de escolta do Força Aérea 1, caças cortando a cobertura de nuvens como trovões estalando de lado. O som atingiu cada um de forma diferente. Para mim, era uma garantia, a confirmação de que o sistema estava funcionando. Mas para minha família, soava como um julgamento, porque agora eles sabiam. Eu não estava brincando de soldado. Eu não estava empurrando papel. Eu não estava na logística porque não conseguia cortar em outro lugar. Era eu quem eles chamavam quando o país estava em jogo e não havia mais tempo. O rádio zumbiu novamente, Força Aérea 1 em aproximação final. Pouso em 12 minutos. Sandra sentou-se nos degraus da varanda, com o celular esquecido no colo. Pela primeira vez em talvez 20 anos, ela não tinha nada a dizer. Saí da varanda e atravessei o quintal até o portão da frente, onde as unidades móveis de barricada estavam chegando, grandes dentes de metal que se desdobravam de reboques, prontos para bloquear a rua em segundos. 2 policiais os descarregavam como se já tivessem feito isso uma centena de vezes. Provavelmente já tinham feito. Fiz um rápido aceno com a cabeça e apontei para a estrada. Isolem aquele quarteirão, depois sigam para o sul em direção a Mill Creek. Sem acesso de veículos daquele ponto em diante. Mantenham a faixa de emergência, mas restringam toda a movimentação de civis. Sem exceções. Entendido, senhora, disse um deles, já em movimento. O mapa no meu tablet piscou novamente, um novo alfinete. Veículo civil se aproximando pelo norte, inofensivo, mas não autorizado. Provavelmente apenas algum morador local passeando ou tentando dar uma olhada no que era todo aquele barulho. De qualquer forma, estava chegando perto. Digitei o canal. Unidade Bravo, redirecionar veículo civil que se aproxima, rota 14, sentido norte. Usar linguagem forte. Sem confronto, a menos que provocado. Confirmado, foi a resposta. Atrás de mim, ouvi uma porta Ranger ao se abrir. Virei-me e vi minha mãe parada na varanda, enrolada em seu cardigã fino, mesmo estando quente. Elisa, disse ela suavemente, como se não tivesse certeza de qual volume ainda era permitido. Precisamos ir embora? Balancei a cabeça. Não. Estamos protegendo a zona para que ninguém precise. Ela não pareceu convencida. Isso é perigoso? Sim, eu disse. Mas é por isso que estou aqui. Ela assentiu, em silêncio novamente. E talvez pela primeira vez na minha vida adulta, eu a vi realmente absorver o que eu fazia, não o cargo, não o uniforme, o peso dele. Outro alerta apareceu na minha tela: movimento terrestre não verificado perto do perímetro sul, suspeita de drone ou veículo de reconhecimento discreto. Eu me enrijeci. Não era nada. Unidade de reconhecimento Delta, confirme movimento na grade 6 Bravo. Ative apenas a vigilância. Não alerte o alvo se o visual não for confirmado. Entendido, rastreando agora. Essa era a parte do trabalho que ninguém via em filmes, o trabalho de verdade, silencioso, preciso, feio à sua maneira. Porque quando algo quebra durante um movimento de alto nível como esse, não quebra lentamente. Quebra de uma vez. Voltei para a tenda de comando temporária, agora montada atrás da garagem.
Lá dentro, 2 técnicos da guarda haviam instalado um link de satélite, um retransmissor de comunicação e monitores infravermelhos. Um pequeno gerador zumbia ao lado deles. Um dos técnicos acenou para mim. Senhora, a vigilância por drone captou sinais de calor residual perto da estação de bombeamento municipal, a cerca de 1 quilômetro de distância. Provavelmente 2 figuras, sem uniforme. Nenhum ativo conhecido programado naquele raio. Cerrei o maxilar. Envie as coordenadas para a equipe do serviço secreto. Peça para eles enviarem informações sobre o encontro. Podem ser jornalistas, pode ser pior. Ele hesitou. Se for pior, estamos prestes a descobrir. Do outro lado da rua, vi mais vizinhos reunidos em suas varandas, claramente assustados com os helicópteros e as barricadas. Alguns tiravam fotos, outros apenas observavam como se fosse o 4 de julho, mas com menos cachorros quentes e mais veículos blindados. Liguei diretamente para o xerife. Xerife, preciso que seus policiais retirem os transeuntes de Hawthorne, Maple e Ridgeville. Uma varredura completa. Quem ficar do lado de fora por mais de 2 minutos será puxado de volta para dentro. E diga a eles para pararem de acenar para os helicópteros. Isso não é um desfile. Ele suspirou na linha. Entendido. Tenho policiais se movimentando agora. A cidade inteira está agindo como se fosse Hollywood. Bem, alguém precisa avisar a eles que este roteiro tem munição real? Desliguei e atualizei os registros. O ar estava ficando mais denso com a pressão, não pânico, apenas aquela sensação densa logo antes de algo grande acontecer, o tipo de silêncio que faz a nuca arrepiar. Foi então que vi, vindo da linha de árvores distante, quase imperceptível sem um movimento. Não rápido, mas deliberado. Alguém estava lá fora, e não estava perdido. Comuniquei-me pelo rádio com a unidade mais próxima. Eco 5, convergir para a linha de árvores a oeste da Zona 9. O infravermelho captou um possível batedor. Sem engajamento a menos que seja identificado. Movendo-se agora. Ampliei a lente de campo, forma tênue, corpo de civil, mochila, parei e depois voltei para trás das árvores. Não era um caminhante. Não agora. Registrei manualmente, não o suficiente para alarme, mas o suficiente para observar. O tablet vibrou novamente, sinal de aproximação final. O Força Aérea 1 estava a 16 km. O padrão estava travado. Qualquer desvio agora causaria caos no ar. Verifiquei com todas as unidades. O perímetro estava estável. Ruas limpas. Bairros silenciosos. Sem sirenes. Nenhuma criança brincando, apenas pás de rotor distantes e uma cidade prendendo a respiração. De volta à varanda, Sandra ainda estava sentada, com os cotovelos apoiados nos joelhos, olhando fixamente para a frente, não para mim, não para o céu, apenas para o vazio. Pela primeira vez, não tive tempo de me perguntar o que ela estaria pensando. Entrei na tenda de comando para verificar novamente o fluxo de vigilância quando um dos técnicos da guarda me entregou um novo relatório, escrito à mão, não digital. Isso já era um sinal de alerta. Senhora, disse ele, baixando a voz, isto veio de uma unidade terrestre logo ao sul do bloqueio secundário. Um civil foi visto circulando pela barricada com um antigo distintivo de xerife, alegando ter sido enviado pela sua equipe. Estreitei os olhos. Nome? Não me deu nenhum. Disse que era conhecido pela polícia local. Isso foi vago o suficiente para me dar arrepios. Liguei para o xerife. Confirme a identidade do sujeito masculino que se aproxima de Ridgeville, alegando autorização do xerife. A linha ficou muda por um segundo. Whitaker, não enviei ninguém e não tenho nenhum homem designado para Ridgeville hoje. Entendido. Desliguei e me virei para a unidade de segurança. Ele está mentindo. Detenção, não letal. Quero que ele seja marcado e verificado quanto a dispositivos de gravação ou comunicação. O técnico agiu rápido, sinalizando para a equipe de resposta mais próxima.
Mas meu instinto não parava de me revirar. Abri os registros de transmissão local, todos os pings de comunicação interna na frequência protegida da última hora. Era sutil, mas lá estava, um pacote de dados não programado enviado 36 minutos antes, insuficiente para vídeo, grande demais para apenas texto. Alguém havia transmitido algo de dentro do perímetro. Examinei a lista de dispositivos aprovados, apenas os de série, todos limpos. Isso significava que o sinal vinha de um telefone não identificado ou de um transmissor não autorizado. Olhei para cima, meus olhos percorrendo além da barraca, além do gramado, até a casa. Lá dentro, minhas botas já estavam se movendo. Subi os degraus da varanda com um salto e empurrei a porta da frente sem dizer uma palavra. A sala estava silenciosa, silenciosa demais. Sandra não estava mais na varanda. Atravessei o corredor e percebi um movimento vindo da sala. Ela estava lá dentro, sozinha, segurando o celular como se fosse uma granada de verdade, a tela ainda acesa. Sandra, eu disse. Ela deu um pulo. Meu Deus, Elisa, você não pode entrar assim sem mais nem menos. O que você está fazendo? Ela guardou o celular nas costas. Nada. Só mandando mensagem para Ali. Ela está na cozinha chorando, graças a você. Aproximei-me. Deixa eu ver o celular. Você não está falando sério. Não estou pedindo. Ela suspirou com um gemido dramático e o estendeu como uma criança forçada a abrir mão de um brinquedo. Naveguei pelos aplicativos e abri as atividades recentes. Lá estava, uma conversa privada, não com Lee, com alguém salvo como Jay. Abri. Sem foto de perfil, sem nome, apenas uma sequência de mensagens, ela está aqui agora. Militares por toda parte. Não sei por quê. Parece que algo grande está acontecendo. Manteremos você informado. Depois uma foto, o helicóptero, enviada há 27 minutos. Sandra, o que é isso? Não sei, disse ela, recuando um pouco. É só um cara com quem dei match na semana passada. Ele disse que era jornalista. Levantei a mão. Pare de falar. Espere, eu não queria mandar nada perigoso. Achei que era só, sabe como é, interessante. Você não sabia que uma foto de helicópteros militares e segurança presidencial era confidencial? Não achei que ele fosse fazer nada com ela. Meu sangue gelou. Digitei o comando, Whitaker relatando violação. Foto não autorizada da operação enviada externamente por civil dentro do perímetro. Possível intenção de vazar movimento ativo do presidente da República. Iniciando o bloqueio agora. A voz do outro lado da linha não perdeu um segundo, bloqueio autorizado. Embaralhadores de sinal entrando em operação. Ative a varredura interna imediatamente. Voltei-me para Sandra. Parabéns. Você acabou de desencadear um bloqueio operacional completo. Seu rosto ficou pálido. Eu não sabia. Você nunca sabe. Agora, lá fora, alarmes zumbiam baixinho, quase inaudíveis, mas extremamente sérios. Bloqueadores de frequência disparavam em todos os cantos da rede. Entreguei o telefone para as unidades de guarda que estavam na porta. Cadeia de custódia. Levem isso para a inteligência. Sim, senhora. Lancei um último olhar para minha irmã. E, desta vez, ela não revirou os olhos. Apenas parecia apavorada. Saí, mal ouvindo o barulho do cascalho sob minhas botas. Meu maxilar estava travado, os punhos cerrados ao lado do corpo. Cada segundo que passava depois de uma violação como aquela era uma chance para algo, ou alguém, agir. E agora a pior parte não era a transmissão ao vivo. Era que minha própria irmã, em sua sede de atenção, tinha acabado de nos marcar como um sinalizador no escuro. O agente do serviço secreto estacionado perto da tenda de comando se aproximou de mim no meio do caminho. Interceptamos a foto, disse ele. Os danos são administráveis, mas o momento não poderia ser pior.
O presidente da Câmara está a 8 minutos de distância. Não podemos redirecionar agora. Confirmado, eu disse. O perímetro permanece bloqueado. Alguma nova movimentação? Identificamos um terceiro acessando a vala de drenagem arborizada a oeste da escola primária. Ele hesitou. Pode não ser nada, mas é a direção exata para a qual a foto foi geolocalizada. Meu estômago se revirou. Qual é a sua leitura? Ele me lançou um olhar sem rodeios. Acho que foi coordenado. Não profissional, mas também não aleatório. Assenti. Vou me movimentar para interceptar com a unidade eco. Implantar iscas. Fazer parecer que estamos recuando. Entendido. O clima havia mudado novamente, não apenas taticamente, mas no meu sangue. Eu havia treinado para situações de alerta máximo, mas aquilo era diferente. Quando a brecha vem de dentro das próprias muralhas, não há livro a seguir, apenas instinto. Virei-me para casa e foi então que vi Sandra na varanda de novo, sem o telefone, mas agora com a cabeça entre as mãos, como uma atriz de teatro em meio a um colapso. Seus olhos encontraram os meus e ela se dirigiu a mim, como se de repente quisesse ajudar. Elisa, ela chamou. Não, eu disse. Simplesmente não. Ela diminuiu o passo, os braços pairando no ar até a metade, depois os abaixando ao lado do corpo. Eu não sabia que eles eram perigosos. Pensei que fosse só um cara que gostava de política. Você deu uma localização, confirmação visual e atualização de movimento ativo para uma fonte não verificada, eu disse, virando-me para ela completamente. Você entregou uma arma carregada para um estranho. O que você achou que ele ia fazer com ela? Ela piscou rapidamente. Eu só pensei que talvez se eu mostrasse a ele que estava conectada, ele. Ela não terminou a frase. Não precisava. Atenção, validação, era disso que se tratava, a mesma performance que ela vinha aperfeiçoando desde o ensino médio. Mas, desta vez, o que estava em jogo não era quem tinha mais curtidas. Era a segurança nacional. Você não entende, ela murmurou, com a voz mais baixa agora. Você sempre me fez sentir como se eu não importasse. Você nunca veio ao meu chá de bebê. Você pulou meus aniversários. Você age como se estar no exército te tornasse melhor do que nós. Eu exalei com dificuldade. Você acha que isso é uma questão de ego? Eu perdi o seu chá de bebê porque estava redirecionando ajuda humanitária para uma zona de inundação. Perdi o seu aniversário porque estava coordenando uma evacuação no leste europeu. Não porque eu não me importasse, mas porque alguém tinha que aparecer quando ninguém mais podia. Ela não respondeu. O agente do serviço secreto bateu novamente no fone de ouvido. Senhora, movimentação confirmada. Temos imagens de um indivíduo com equipamento tático atrás da vala de drenagem. Parece estar armado. Possível reconhecimento ou batedor avançado. Endireitei-me. A senhora tem autorização para engajamento? Ainda não. Preciso de olhos atentos. Então eu os pego. Movi-me rapidamente, pegando uma luneta de campo e correndo em direção à beira do quintal, contornando as cercas vivas onde costumava ficar o teatro. Minhas botas pisaram na trilha de lama atrás da cerca, o cheiro de pinho e óleo se misturando no ar quente. Através do mato, avistei a figura, ajoelhada, ajustando algo que parecia volumoso demais para uma mochila de trilha. Dei um zoom, suporte para tripé, antena externa, amplificador de sinal. Definitivamente não era aleatório. Cliquei no canal de comando, alvo confirmado. Transmissor suspeito. Arma não visível, mas dispositivo potencialmente de alta ameaça. Solicite unidade de supressão agora. Cópia. Equipe a caminho. Tempo estimado de chegada, 2 minutos. Permaneci abaixada, respiração estável, olhos fixos nele. De volta à casa, minha irmã estava sentada sozinha novamente na varanda, sem chorar, sem gritar, apenas paralisada.
Este não era o confronto que ela esperava, não da maneira como ela imaginava que aconteceria. Ela sempre imaginou que eu seria a única a dar explicações. Agora era ela quem esperava para ver se seu erro seria o que derrubaria tudo. O homem na floresta se moveu de repente, levantando-se e erguendo a mochila como se estivesse se preparando para correr, mas não teve a chance. A equipe apareceu como fantasmas, 3 soldados totalmente blindados vindos da linha das árvores, fechando a distância em 10 segundos. Eles o cercaram, sem tiros, sem gritos, apenas um abate certeiro. Levantei-me, sinalizando que estava tudo bem. A floresta estava silenciosa novamente. Sandra ainda estava sentada no mesmo lugar quando voltei. Sua voz mal foi registrada quando ela falou. Eles o pegaram. Sim. Ele ia machucar alguém? Não sei, eu disse, mas ele definitivamente estava tentando machucar alguma coisa. Ela desviou o olhar, o rosto pálido, e pela primeira vez em nossas vidas, não disse nada. Fiquei na beira do pátio, observando a equipe amarrar os pulsos do intruso e confiscar seu equipamento. O homem não resistiu. Parecia quase presunçoso, como se já tivesse feito o que viera fazer. Aquela expressão me deu um arrepio na espinha. Digitei, confirmar a segurança do pacote. Interrogar no local. Atraso mínimo. Encaminhar todos os dados para o nó bravo da NSA. Entendido, Major. O sujeito não está falando, mas seu equipamento está carregado, antena externa, retransmissão criptografada, possível nó de transmissão em tempo real. Então, não tinham sido apenas as mensagens idiotas da Sandra. Ele estava transmitindo. Só Deus sabe o quanto tinha saído antes de conseguirmos o sinal. Virei-me e caminhei de volta para casa, a tensão endurecendo no meu maxilar. O som de um comboio de transporte zumbia baixo ao longe, agora a equipe de solo do Força Aérea 1, provavelmente 10 minutos depois. Tarde demais para reverter qualquer coisa, cedo demais para respirar. Quando cheguei ao pátio dos fundos, o sargento Mor Miller veio correndo do portão lateral, prancheta na mão, rosto sério. Major, disse ele, entregando-me a folha, o senhor vai querer ver isso. A inteligência acabou de identificar as digitais do intruso. Ele não é amador. Grupo extremista doméstico, ligado a 2 tentativas de interrupção nos últimos 6 meses. Achamos que hoje foi a primeira tentativa real deles de acesso por proximidade. Examinei o relatório. Qual era o plano? Ainda não está claro. Nosso melhor palpite: vazar a localização, causar confusão e, em seguida, detonar uma declaração política, literal ou digitalmente. Devolvi a prancheta. Apertar o quadrante norte. Redundância tripla. Se algo se mover sem autorização, retire-o. Não vou esperar por outro palpite. Ele fez uma saudação e se moveu rapidamente. De dentro da casa, ouvi o som inconfundível de discussão, vozes ásperas e tensas se sobrepondo. Entrei e encontrei Jeremy e tia Mara discutindo na sala de estar, enquanto o resto da família assistia como se fosse TV a cabo de domingo. Você não entende o que ela está fazendo aí fora, sibilou Jeremy. Ela está colocando todos nós em risco. Esta casa inteira pode ser atingida porque ela trouxe os malditos militares para cá. Ela não trouxe os militares, disparou Mara. A presidente está desembarcando aqui. É ela quem está nos mantendo vivos, seu idiota. Nos mantendo vivos? Ele riu, balançando a cabeça. Você chama isso de vivos? Somos prisioneiros em nossa própria casa. Dei um passo à frente. Vocês não são prisioneiros. Vocês estão protegidos. Há uma diferença. Jeremy se virou para mim. Não, a diferença é que vocês sempre se acharam melhores do que nós. Vocês acham que vestir um uniforme significa mandar em todo mundo. Bem, adivinha? Isso aqui não é o Iraque. É Nebraska. E vocês não estão em guerra. Não levantei a voz. Estou sempre em guerra, Jeremy. Você só nunca percebe, porque a luta não foi sua.
foi minha. Todos os dias, contra pessoas de quem você nunca ouviu falar, em lugares com os quais você não se importa. E hoje, por acaso, é aqui. Ele abriu a boca novamente, mas então as luzes piscaram, o primeiro sinal de que a grade de segurança havia sido totalmente bloqueada. Todos os telefones, roteadores e dispositivos não autorizados estavam apagados. Silêncio total. Fui até a janela da frente e espiei. Mais 3 SUVs pretos estavam chegando, seguidos por um veículo blindado de transporte de tropas. Sandra apareceu no corredor, de braços cruzados e olhos fundos. Elisa, ela começou. Não me virei. Você não precisa dizer nada. Mas ela disse mesmo assim. Não pensei que você apareceria assim. Não sabia que você era importante. Mantive os olhos na estrada. É isso aí. Eu sempre fui. Você só nunca olhou além da superfície. Eu não queria admitir que você era melhor, disse ela suavemente. Porque eu não sabia como me orgulhar de você sem me sentir inferior. Isso me paralisou. E, pela primeira vez, acreditei nela. O rádio estalou novamente, Força Aérea 1 entrando na aproximação final. 5 minutos depois. Guarda-águia confirmada. Saí e comuniquei-me por rádio com a equipe. Protejam todos os caminhos externos. Nenhum movimento além dos limites da zona. Confirmem a integridade do espaço aéreo. Confirmado. Todos atentos. O vento mudou novamente, desta vez mais forte, mais alto. Acima da linha das árvores, a inconfundível barriga azul e branca do Air Force One emergiu por entre as nuvens, ladeado por 2 caças. Parecia quase surreal sobre uma cidade tão pequena. Mas era real, e estava pousando, e eu ainda estava de pé. No momento em que a aeronave surgiu no horizonte, a energia no solo mudou como um fósforo caído perto de gasolina. Imediatamente, disquei o comando, Whittaker confirmando presença visual na aeronave se aproximando. Olhos no Air Force One. Perímetro verde. Velocidade do vento estável. Preparar equipe de solo para manobra de pouso. Entendido. Presidente em descida final. Todos os meios em movimento. Virei-me bruscamente para a unidade de comando móvel quando um dos técnicos da guarda correu em minha direção, segurando um tablet. Major, acabamos de detectar algo estranho no feed do sistema. Agarrei-o. Um ícone vermelho piscando pulsou no canto da tela, marcado como interno. O que é isso? Perguntei bruscamente. Alguém no local tentou redirecionar o acesso à autorização de segurança por um canal secundário. Falha na autenticação, mas veio de dentro da rede criptografada. Você está dizendo que temos alguém infiltrado? Parece que sim. Não é militar, possivelmente civil. Pode ser alguém falsificando credenciais. Examinei a origem, o sinal havia sido enviado de um raio de 9 metros daquela casa. Não perdi um segundo. Isolhe, feche todas as portas internas e execute um rastreamento silencioso. Não o sinalize. Corri em direção à entrada dos fundos, atravessei a cozinha e fui para o corredor, examinando cada rosto. Ninguém se moveu. Então, avistei Jeremy, sentado à mesa de jantar, mexendo no celular, casual demais, casual demais. Dei um passo atrás dele e o arranquei da sua mão. Ele se levantou de um pulo. Que diabos, Elisa? Quer me explicar por que seu celular está tentando acessar frequências criptografadas por militares? Ele empalideceu. Eu nem sei o que isso significa. Eu não toquei em nada. Então por que você estava usando um aplicativo emulador? Virei a tela para ele, mostrando os registros de tentativas de codificação. Você baixou uma ferramenta Clonevari. O que você estava tentando fazer? Ele gaguejou. É só um aplicativo de carteira de criptomoedas. Juro que não sabia que ele faria alguma coisa com seus sistemas. Criptomoedas, respondi bruscamente. Você baixou malware para poder minerar Bitcoin durante um lockdown federal?
Não é como se eu quisesse interferir. Mas interferiu. Você só abriu mais um buraco na minha rede durante os 5 minutos mais sensíveis de toda esta missão. O agente do serviço secreto apareceu atrás de mim. Entreguei o telefone a ele sem quebrar o contato visual com Jeremy. Cadeia de custódia, eu disse. Envie para a perícia. Se alguma coisa naquele aplicativo pingou em servidores estrangeiros, quero que o caso seja encaminhado para a divisão cibernética. Jeremy pareceu querer dizer mais alguma coisa, mas sabiamente calou-se. Voltei a ligar para a minha equipe. Atualização: perímetro verde. Presidente da Câmara aterrissa em TEF-2. Veículos de escolta em aproximação final. Outro técnico apareceu. Rastreamos a tentativa de invasão. A boa notícia é que não violou o sistema de segurança. A má notícia é que estava transmitindo tentativas. Alguém pode ter tentado se aproveitar disso. O que significava que Jeremy, por mais burro que fosse, poderia ter, sem saber, dado uma porta a um agente remoto. Desliguem todos os dispositivos não militares, desliguem todo o Wi-Fi, LTE e até o rádio. Quero silêncio eletromagnético daqui para frente. Entendido. Lá fora, o rugido dos motores ficou mais alto. Voltei para a varanda, com os olhos fixos na faixa de asfalto logo além das árvores. A comitiva havia chegado, SUVs pretos rolavam como uma cobra de aço em direção à zona de pouso improvisada. Um oficial da guarda trotou ao meu lado. Major, garantimos o último quarteirão. Nenhum movimento. A guarda-águia completará a escolta até a partir do local de pouso. Entendido. Ao longe, o Força Aérea largou seu trem de pouso, as rodas emergindo como garras de um falcão. O avião desceu suavemente, planando em direção ao campo, agora livre de qualquer perigo. As primeiras rodas tocaram o chão. Toque. Whittaker ao comando. Confirmar pouso bem-sucedido. Integridade da escolta verde. Transferência segura dos recursos executivos pode começar. Confirmado, Major. O presidente da República pousou. Fiquei ali, quase sem respirar, enquanto a aeronave parava. As portas não se abriam imediatamente, protocolo. A autorização final sempre demorava cerca de 90 segundos. Atrás de mim, a casa havia ficado em silêncio novamente. A família lá dentro não estava mais confusa, estavam apenas atordoados. O que mais poderiam dizer? A irmã de quem zombavam agora estava no centro de uma operação militar, e nenhum deles havia levantado um dedo para ajudar. Alguns até pioraram a situação. Mas eu não estava mais procurando a ajuda deles. Dei um passo à frente para receber a equipe que chegava, 4 agentes, 2 oficiais da guarda e um dos assessores seniores do presidente, movendo-se rapidamente com pastas de autorização e maletas táticas. A porta da aeronave se abriu e eu fiquei exatamente onde precisava estar, calmo, pronto e no comando. Ajeitei meu casaco e desci da varanda enquanto o comboio da comitiva contornava o campo. O SUV da frente levantava a poeira seca do Nebraska, deixando um rastro marrom por trás do preto polido. O sol batia no teto dos veículos como um holofote, e de onde eu estava, o selo azul dos Estados Unidos era inconfundível na lateral da aeronave. Um dos agentes do serviço secreto se aproximou em ritmo acelerado, com o fone de ouvido no ouvido, os olhos examinando a casa, a fileira de árvores e os postes de energia próximos. Ele já avaliava cada ângulo de ameaça antes de falar. Major Whittaker, perguntou. Confirmado, respondi, exibindo minhas credenciais. O comando diz que você manteve o perímetro limpo. Mínima perturbação interna. Não é uma tarefa fácil para uma zona civil com aviso prévio de 75 minutos. Não é minha primeira vez, respondi calmamente. Ele esboçou um sorriso irônico. Aparentemente não. O presidente da Câmara gostaria de apertar sua mão antes de prosseguir. Isso me paralisou por um instante. Bem aqui. Ele vai sair por 60 segundos.
Sua equipe está com o isolamento dos arredores, e a equipe de protocolo dele está satisfeita com o desempenho da sua rede. Virei-me, instintivamente verificando o perímetro novamente, olhos varrendo os telhados próximos, a fileira de árvores, os vizinhos ainda espiando por trás das janelas de cortina. Tudo estava firme. Entendido, eu disse. Prosseguindo para cumprimentá-los. A porta principal do Air Force One se abriu assim que cheguei à zona demarcada. Mais 2 agentes apareceram, formando um perímetro estreito. O caminhão de escadas se conectou e os primeiros degraus desceram. E então ele emergiu, o presidente dos Estados Unidos, calmo, sereno, como se fizesse isso todos os dias da sua vida, o que, para ser justo, ele fazia. Ele desceu com determinação, sem confusão, apenas negócios. E quando chegou ao fundo, estendeu a mão diretamente para mim. Major Whittaker, disse ele, com a voz firme. O comando tem enviado seus relatórios para a cadeia de comando. Eles elogiam muito a sua conduta. Obrigado, senhor, eu disse, aceitando o aperto de mão. Disseram-me que o senhor assumiu o controle de um local civil despreparado, neutralizou 2 brechas independentes e manteve a posição por tempo suficiente para um pouso seguro, tudo isso durante uma reunião de família. Sim, senhor. Ele riu baixinho. Um dia e tanto. Só estou fazendo o meu trabalho, senhor presidente. Ele se inclinou um pouco, baixando a voz para que só eu pudesse ouvir. Fazer o seu trabalho manteve a mim e a minha equipe vivos hoje. Eu não esqueço coisas assim. Ele se afastou, acenou com a cabeça para sua equipe de segurança e foi em direção ao veículo que o aguardava, já de volta aos negócios, sem cerimônia, apenas execução. Mas aquele momento, aquela conversa de 30 segundos, me atingiu com mais força do que qualquer prêmio ou promoção que eu já tivesse recebido. Voltei-me para casa. A família inteira estava agora na varanda, mamãe, Sandra, Jeremy, até o pequeno Nathan, filho do meu primo, cuja camisa dos Transformers parecia totalmente deslocada contra o pano de fundo da segurança do estado. Nenhum deles falou. Não precisavam. Apenas observaram o presidente dos Estados Unidos atravessar o jardim da frente para agradecer à filha que eles achavam que estava apenas trabalhando em um emprego público. E, de repente, cada provocação de ação de graças, cada comentário de esguelha, cada sorriso sarcástico soava diferente, porque nenhum deles jamais havia sido agradecido pelo presidente. E hoje, eu fui. Voltei para a varanda, com as botas levantando pequenas nuvens de poeira seca na beira da grama. As equipes de segurança já haviam iniciado a desaceleração controlada, e o Força Aérea permanecia em silêncio ao fundo, como se o que acabará de acontecer fosse uma chegada de rotina ao aeroporto. Mas não se tratava apenas de mais uma carreata, não ali, não para eles. Sandra foi a primeira a falar. Eu não sabia que ele ia mesmo falar com você. Tipo, chegar até você daquele jeito. Parei ao pé da escada da varanda, olhando para ela. É porque você nunca prestou atenção, eu disse. Nenhum de vocês prestou. Eu venho fazendo esse trabalho há anos, discretamente, consistentemente, enquanto vocês todos mediam o sucesso em convites de casamento e fotos de imóveis. Tio Uau, o mesmo homem que uma vez riu quando eu disse que seria enviado para a África porque parecia seguro, pigarreou. Ele agradeceu, perguntou. Levantei uma sobrancelha. Sim, pessoalmente. A prima lhe parecia ter engolido a língua. Sandra desceu um degrau, como se aproximar pudesse ajudá-la a desvendar o que acabará de acontecer. Sabe, disse ela, em voz baixa, passei anos fazendo piadas sobre o seu trabalho. Pensei que você trabalhasse em logística, grampeando papéis e caixas de remessa. Você nunca nos disse que era assim. Você nunca perguntou, respondi. Seu rosto se contorceu levemente. Isso não é justo. Na verdade, é. Eu não disse isso para ser cruel. Eu disse porque era a verdade. Por mais de uma década, eles minimizaram o que eu fazia, primeiro por ignorância, depois por hábito e, finalmente, por conforto, porque encarar quem eu realmente era significava encarar o que eles não eram.
Sandra parecia prestes a dar outra desculpa, mas se conteve. E então, para minha surpresa, ela pisou fundo na grama e parou na minha frente. Desculpa, disse ela. Pesquei. Por quê? Por achar que seu silêncio significava que você estava envergonhada, por presumir que não estava fazendo nada importante, por postar aquela foto, por tudo isso. Sua voz falhou um pouco na última frase. Observei seu rosto. Não era performático, não desta vez. Ela parecia alguém que finalmente havia percebido que os holofotes que perseguira a vida toda não eram onde o verdadeiro poder estivera. Assenti levemente. Certo. Ela pareceu aliviada, depois confusa com a simplicidade da situação. Só isso? O perdão não precisa ser complicado. Você assumi-lo já é o suficiente. Ela expirou profundamente, pela primeira vez no dia, nos olhamos nos olhos sem armadura. Atrás de nós, alguns agentes se posicionaram para acomodar a formação final da comitiva. Afastei-me, deixando-os trabalhar. Não se tratava mais de uma confusão na zona vermelha, era a confusão pós-operatória. O presidente tinha feito o que viera fazer. A ameaça tinha sido neutralizada. A cidade voltaria ao normal em 24 horas, mas a família não, provavelmente. Jeremy se aproximou em seguida, com as mãos nos bolsos e o rosto envergonhado. Eu provavelmente também te devo um pedido de desculpas. Olhei para ele. Provavelmente. Ele coçou a nuca. Com certeza. Por quê? Tudo isso? Aquela porcaria de criptomoedas? As piadas. Os anos te chamando de senhorita segurança interna baixinho. Eu disse. Você precisa. Ele assentiu. Não vou dar desculpas. Você sempre pareceu não precisar da gente, como se estivesse acima de tudo. Eu não precisava de validação. Isso é diferente. Agora eu entendo. Dei de ombros. Demorou bastante. Ele riu baixinho. Então, estamos bem? Dei um meio sorriso. Estamos no caminho certo. Até a mamãe finalmente se aproximou. Ela não disse muita coisa, apenas segurou minha mão entre as suas, com os olhos marejados. Não chorou, nem começou a falar emocionadamente sobre sempre se orgulhar de mim, à sua maneira. Apenas sussurrou, eu não sabia. Apertei a mão dela uma vez. Agora você sabe. Do outro lado da rua, um vizinho estava com o filho, acenando silenciosamente para o último SUV preto que se afastava. Um instante depois, o motor começou a perder o som. Os pássaros retornaram. Um irrigador de jardim retomou seus cliques suaves. O mundo não explodiu em aplausos. Não havia nenhum hino tocando ao fundo. Havia apenas eu, em pé no meio do quintal da minha família, pela primeira vez verdadeiramente vista, não porque eu tivesse mudado, mas porque eles finalmente tinham aberto os olhos. Fiquei sozinho no pátio por muito tempo depois que a última comitiva desapareceu além da serra. O centro de comando, antes movimentado, estava agora reduzido a algumas mesas dobráveis e as conversas no rádio se dissipavam em silêncio. Alguns guardas guardavam o último equipamento de antena. O vento finalmente parecia o de Nebraska novamente, quente e indiferente. Sandra voltou, segurando uma xícara de café. Não era um ramo de oliveira, era algo mais tranquilo. Ela me entregou. Ainda está quente, disse ela. Mamãe fez um café fresco. Eu peguei. Obrigada. Ela fez uma pausa. Você vai dormir aqui esta noite? Não, eu disse. Estou voltando com o comboio para a base para um balanço. Ela assentiu, sem insistir. Ficamos ali por um momento, bebendo, observando enquanto dois dos soldados restantes removiam a última barricada da rua. Nunca se saberia o que quase aconteceu ali pela manhã. Era assim que este trabalho sempre acontecia, grandes momentos engolidos por momentos tranquilos. Quanto maior o impacto, menos dramáticas as consequências. Sandra olhou para a casa.
Eles ainda estão falando sobre isso lá dentro. Acham que provavelmente vai acabar nos jornais. Não vai. Ela pareceu surpresa. Você não vai contar a ninguém? Balancei a cabeça. Não é uma história para eles. É um trabalho. Essa é a parte que ninguém aqui nunca teve. Você realmente não precisa de crédito, precisa? Eu preciso de resultados. Só isso. Ela tomou outro gole e assentiu, quase para si mesma. Você é uma pessoa melhor do que eu jamais imaginei. Eu não estava esperando por isso. Eu sei. Não houve cerimônia, nenhum pedido de desculpas dramático final, nenhum abraço com música orquestral crescente ao fundo, apenas compreensão, o que era melhor. Mamãe saiu em seguida, enxugando as mãos num pano de prato. Elisa, disse ela, você tem um minuto antes de ir? Claro. Ela se aproximou, em voz baixa. Eu sei que nem sempre fui gentil com o seu trabalho. Eu costumava pensar que você tinha ido embora porque não gostava de estar aqui, que talvez tivesse vergonha da gente. Eu fui embora, eu disse cuidadosamente, porque eu tinha uma vocação. E fiquei fora porque ninguém aqui nunca me perguntou por que eu atendi. Ela desviou o olhar por um segundo, depois voltou a olhar. Estou perguntando agora. Eu sorri, cansado, mas calmo. Porque eu pude ajudar. Porque eu sabia como. E porque nem todo mundo consegue sair de uma enrascada sabendo que impediu que algo pior acontecesse. Seus olhos lacrimejaram novamente, mas ela piscou para conter a situação. Estou orgulhosa de você. Eu assenti. Obrigada. Jeremy também entrou na varanda. Ele não disse nada, apenas levantou a mão em uma saudação discreta. Foi desajeitado, mas honesto. Retribuí com propriedade. Então, com um último olhar para o quintal, a varanda, os rostos que eu havia passado tantos anos tentando alcançar, me virei e me dirigi ao veículo de transporte estacionado logo depois do portão. O ar lá dentro estava fresco. O motorista da guarda assentiu enquanto eu subia. Pronta, senhora? Sim, eu disse, apertando o cinto. Vamos. Conforme nos afastávamos da casa, o sol se punha atrás dos silos de grãos, lançando longas linhas douradas sobre os campos. A cidade atrás de mim voltaria a dormir naquela noite, sem perceber o quão perto estava de acordar com manchetes que não conseguia compreender. E eu voltaria para a base, preencheria meu relatório e me prepararia para o que viria a seguir. Porque é isso que importa neste trabalho, você não faz por reconhecimento. Você não faz por medalhas ou agradecimentos. Você faz porque, quando tudo está em jogo, alguém tem que aparecer, manter a calma e fazer. Mesmo que sua própria família não entenda, mesmo que ninguém nunca saiba. Porque as pessoas que você protege não precisam se lembrar do seu nome, elas só precisam ter outro amanhã. E eu consigo conviver com isso. E quando o ciclo de notícias mudou, e o jardim da frente parecia que nada tinha acontecido, eu não fui atrás de uma manchete. Não postei uma foto. Eu não precisava que o mundo aplaudisse. Eu só precisava que eles, minha família, me vissem. Talvez não como um herói, mas como alguém que importava, que sempre importava. E agora, finalmente, eles importavam.